Em uma época de cruzadas, batalhas intermináveis e uma península dividida entre a fé e a guerra, surgiu um rei cujo nome ressoou como um trovão: Afonso I, o Batalhador. Líder, implacável, estrategista, brilhante e paladino da cristandade, Afonso forjou sua lenda à base de espada e conquista. Das montanhas dos Pirineus até os vastos campos do Ebro, seu reinado marcou uma era de glória e conflitos que mudariam para sempre a história. Esta é a história do homem que conquistou seu título no campo de batalha, a história do homem cujo legado perdura no eco dos séculos. No ano de 1104, o rei de Aragão e Pamplona, Pedro I, morreu sem herdeiro. E de acordo com a lei aragonesa, nesses casos, a coroa deveria recair sobre o irmão homem, Afonso I, o Batalhador. Mas antes, vamos ver como está a península. Uma coisa a destacar é que os reis cristãos da península estão proibidos pelo Papa de se unirem às cruzadas para lutar por Jerusalém. E isso por quê? Pois porque o Papa, ou os papas, sustentavam que eles tinham sua própria cruzada nesta terra. E só quando todos os muçulmanos tivessem sido expulsos para a África, poderiam participar das cruzadas na Terra Santa. Dito isso, vemos que Aragão e Pamplona só têm um inimigo principal, a taifa de Zaragoza, já que não tem fronteira com outras taifas e não podem marchar para Jerusalém. Mas claro, também tem suas desavenças com o Reino de Leão e com alguns condados catalães. Com o Cid morto, Afonso VI continuou lutando contra os almorávidas. Mas, no ano de 1108, ele sofreria uma derrota estrondosa na Batalha de Uclés. Aqui em cima eu deixo o link para você. Nesse confronto, morreu seu único herdeiro homem. Por sua vez, o Condado de Barcelona estava anexando pouco a pouco o restante dos condados, ganhando cada vez mais força. E ao sul dos reinos encontra-se o Império Almorávida. Certo, com isso claro, vamos começar com a história de Afonso I, o Batalhador. Acabei de dizer que não havia herdeiro homem para o trono do Reino de Leão. Por isso, a coroa recairia pela primeira vez na história sobre uma viúva, Urraca, a filha mais velha de Afonso VI. Mas atenção, ela não é a primeira rainha da península. Ela é a primeira rainha titular da Europa e, além disso, é imperatriz. Pois lembrem-se que o título de imperador recaía sobre os reis de Leão. E para fortalecer o avanço da cristandade. No ano de 1109, logo após a morte de Afonso VI Urraca, se casou com Afonso I, o Batalhador. Vocês têm consciência do que acabou de acontecer? Se uniram o poderoso Reino de Leão e os reinos de Pamplona e Aragão. Mas isso não vai agradar a todo mundo. Vejamos, temos uma parte em comum em ambos os reinos que buscam a unificação, mas a maioria é reticente quanto a isso. Por um lado, temos os nobres galegos, que eram particularistas, que poderíamos comparar ao federalismo de hoje em dia. Temos o clero e a nobreza do Reino de Leão, pois eles se recusam a aceitar que um aragonês os governe, embora na verdade o que temiam era perder privilégios. Eles pediam que Urraca governasse Leão e que Afonso I governasse Aragão e Pamplona. E quanto ao herdeiro, bem, isso a gente veria depois. Por último, a irmã de Urraca, Teresa, que era casada com Henrique e governava o condado portucalense. Atenção, muita atenção a esse casal e ao seu condado. Bom, então o primeiro problema chegou nesse mesmo ano. Pedro Froilaz era um conde galego que havia conseguido poder graças a Urraca e ao seu marido anterior. Na verdade, ele era tutor do filho dos dois, Afonso Raimundes. Acontece que o conde temia perder seu poder. Por isso, tentou proclamar Afonso Raimundes rei da Galícia. Ele fez o certo. Era legal. Não quero me meter muito em confusão de leis. Mas, resumidamente, se Urraca, após ficar viúva, se casasse de novo, está escrito que Afonso deveria herdar a Galícia. Ninguém dizia que seria como um reino. Isso já foi decidido pelo conde. Os nobres galegos mais poderosos apoiaram essa iniciativa,
Mas a pequena nobreza galega, temendo que os outros conseguissem muito poder e acabassem com eles, apoiou Urraca. Uma grande confusão. Temos uma guerra entre Urraca e seu filho, e ao mesmo tempo uma guerra civil entre os próprios galegos. Os reis agiram com rapidez. O batalhador partiu com tropas leonesas, castelhanas e aragonesas de Toledo em direção à Galícia. Tomaria o centro geográfico da Galícia para dificultar as comunicações e a logística dos rebeldes. Aconteceu a Batalha de Monterroso, na qual o batalhador esmagou as forças rebeldes. Agora, Afonso queria dar o exemplo para poder enfrentar os muçulmanos. Por isso, decidiu realizar uma campanha de repressão. Terrível, tão terrível, que ele acabou se desentendendo com sua esposa Urraca. Isso seria a semente de outra guerra civil? Com os galegos apaziguados, por enquanto, o batalhador partiu para o leste, mas ao chegar a Toledo, recebeu uma notícia difícil. Acontece que a taifa de Saragoça, governada por Al-Mustaim, mantinha sua independência em relação aos almorávidas. Mas uma facção fundamentalista crescia em seu interior e ameaçava com um golpe de Estado para derrubar o rei. Por isso, ele decidiu lançar uma campanha contra o Lite para melhorar sua reputação. Foi um desastre. O próprio rei morreu na batalha e a facção pró-almorávida aproveitou para tomar o poder. Em maio do ano 1110, a taifa de Saragoça foi anexada ao Império Almorávida. Isso era o que mais temia o batalhador, pois agora tinha o verdadeiro inimigo às portas. Houve mais disputas matrimoniais que enfraqueceram o reino. Vou fazer um mega resumo dessas disputas para não entediar vocês. Na Galícia, os partidários de criar um reino independente aumentaram entre a alta nobreza e muitos particularistas começam a ver com bons olhos um reino independente da Galícia. Por sua vez, Teresa e Henrique Condes, da Portucalense, fazem acordos com todos os lados, obtendo benefício próprio, caminhando em direção a um horizonte que vai se formando à distância. Que seu condado também se torne um reino independente. Urraca aceita que Afonso Raimundes seja coroado rei da Galícia e que no futuro herde o reino de Leão. Finalmente, 5 anos depois de se casarem, Afonso, o batalhador e Urraca se separam. O Condado de Portugal se declara independente. Poderíamos dizer que aqui nasce o Reino de Portugal, embora só fosse oficialmente reconhecido 2 décadas depois. Agora sim, Afonso, o batalhador, solteiro novamente, pode se concentrar no que mais lhe mal interessa: combater os almorávidas e tomar Saragoça. Para isso, enviou mensageiros à França e aos territórios vizinhos, convocando uma cruzada na península. Em maio do ano de 1118, Afonso, o batalhador, tinha um exército impressionante, com guerreiros cruzados experientes das guerras na Terra Santa. Os cruzados eram liderados por Gastão de Berne, mas, é claro, os cruzados estavam integrados dentro do exército de Afonso. Para dar uma ideia do tamanho do exército, Afonso contava com 20 catapultas. O exército partiu para a batalha. No dia 22 de maio do ano de 1118, os cruzados chegaram aos arredores da cidade de Saragoça. Naquela época, Saragoça contava com mais de 20 mil muçulmanos, além da população cristã. O cerco seria custoso, mas necessário. No entanto, Afonso decidiu ir apertando o cerco aos poucos, em vez de lançar um ataque total. Estas são as muralhas romanas de Saragoça, praticamente as únicas que a cidade possuía. Temos, fora das muralhas, uma grande quantidade de casas em bairros conhecidos como arrabais. Um que se destaca é o arrabal de Altabás, que tinha sua própria guarnição. E por que poderia haver soldados aqui fora das muralhas? Porque esse arrabal cobria a entrada da ponte que levava a Zaragoza. Era preciso protegê-lo. Outra posição a destacar é a aljaferia, que fica aqui. É um palácio muçulmano, residência dos reis da extinta taifa de Zaragoza. Tinha paredes sólidas e era facilmente defensável. Claro, também contava com uma guarnição. O que estamos vendo é uma defesa em profundidade, com várias camadas protetoras. Afonso decidiu que primeiro tomariam o arrabal de Altabás.
Enquanto formavam ao redor da cidade, ele preparou ordens para tomar a cabeça da ponte que levava à cidade. No dia 29 de maio, Gastão de Berre, liderando os cruzados europeus, atravessou para o outro lado do rio e reforçou as unidades que cobriam Arrabal. No dia seguinte, 30 de maio, Gastão de Berre liderou a carga. Contra essas posições, a guarnição sarracena tentou manter suas posições. Eles haviam montado barricadas nas ruas para poder ter vantagem sobre os cristãos. De fato, essas barricadas impedem o uso da temida cavalaria pesada. No entanto, os cruzados a pé avançaram e expulsaram os sarracenos do Arrabal, obrigando-os a fugir pela ponte para se refugiarem, atrás dos muros. O Arrabal de Altabás estava em mãos aragonesas extramuros. Só restava a guarnição da Aljaferia, que se não recebesse ajuda, seria aniquilada pela força das armas ou pela fome. Sabendo disso, dias após a queda do Arrabal, as tropas sarracenas de Saragoça fizeram uma saída para tentar se unir aos muçulmanos do palácio. Sua intenção era resgatá-los e assim reforçar os muros da cidade, mas para isso teriam que superar as defesas cristãs. Assim que os muçulmanos se aproximaram das linhas cruzadas, soou o alarme e as tropas correram em massa para reforçar o ponto que estava sendo atacado. A cavalaria pesada chegou por um dos flancos, pronta para atacar assim que fosse dada a ordem. Os muçulmanos do palácio não saíram nem tentaram se unir aos seus salvadores. Teria sido inútil. Após alguns minutos de luta na linha de frente, a cavalaria pesada recebeu a ordem de atacar pelo flanco. Abaixaram as viseiras dos capacetes, baixaram as lanças, esporearam suas montarias e chocaram contra o flanco sarraceno. As tropas muçulmanas caíam aos dezenas. Chegou um ponto em que sofriam tantas baixas que salvar a guarnição da Aljaferia não serviria de nada. Por isso foi ordenada na retirada. No dia seguinte, a Aljaferia se rendeu. A cidade estava completamente cercada. Assim que as notícias do cerco chegaram a Granada, causaram um alvoroço. Ninguém queria que Zaragoza, a cidade que há pouco havia sido anexada ao Império Almorávida, caísse nas mãos cristãs. Um poderoso exército foi mobilizado e imediatamente marchou para o norte para resgatar a cidade. O exército avançava sem descanso e alguns dias após partir, chegaram ao antigo Taifa de Zaragoza. O exército não era tão poderoso quanto o cruzado, por isso não queriam lutar em campo aberto. Eles permaneceram nas proximidades, até que em setembro tomaram uma decisão arriscada: reforçar a guarnição. Eles reuniram todos os seus cavaleiros e os enviaram para Zaragoza. A cavalaria almorávida tinha uma missão complicada: atravessar as defesas cristãs pela retaguarda e alcançar a segurança das muralhas. Para isso, formaram uma longa coluna e, a toda velocidade, avançaram contra as posições cristãs mais próximas das muralhas. Os cristãos não esperavam essa ação, por isso não tiveram muito tempo para reagir. Os piquetes da região se agruparam e formaram uma frente sólida, um muro de escudos que pretendia deter a carga. No entanto, os almorávidas os evitaram e conseguiram chegar ao interior da cidade. Pergunta: foi uma decisão sábia? Suponhamos que fossem, 1000 cavaleiros. São 1000 bocas a mais para alimentar por parte de uma cidade que já não tem comida. E isso sem contar os cavalos deles. Sim, poderíamos dizer que eles evitariam que os cristãos tomassem as muralhas, tudo bem. Mas é que os cristãos não estão atacando as muralhas. O que Saragoça precisava era de comida, não de mais homens. Os meses de cerco passavam, e a fome e a penúria reinavam dentro e fora da cidade. Seria uma prova de resistência e de resiliência? Mas então, no início de novembro daquele mesmo ano, o líder do exército granadino de reforço morreu, o que foi um duro golpe para a moral muçulmana. Na verdade, provavelmente esse exército se desfez e voltou para sua terra, já que um mês depois, em 18 de dezembro do ano de 1118, Saragoça se rendeu. E o que aconteceu com os civis? Algo que deixou cristãos e muçulmanos igualmente boquiabertos. Alfonso, o batalhador, ordenou que aqueles que quisessem deixar a cidade poderiam fazê-lo
e levar consigo todos os tesouros que possuíssem. Os que ficassem manteriam sua religião, suas leis, suas propriedades e pagariam os mesmos impostos que antes. Só uma condição: deveriam se mudar para os subúrbios, nada de viver dentro das muralhas. Isso evitaria problemas como os que Cid enfrentou em Valência, cuja história você pode conhecer no link que deixo aqui em cima. Afonso tomou a decisão de cristianizar rapidamente a região. Por isso, organizou caravanas de colonos do norte para repovoar a cidade, o que aumentou a população de Saragoça de forma muito significativa. Em questão de semanas, abria-se agora um novo capítulo para o reino de Aragão. Com Saragoça em seu poder, poderia se expandir em todas as direções, embora isso veremos no próximo capítulo. Ano 1119. Depois que Afonso, o batalhador, conquistou Saragoça, ele não ficou parado e aproveitou o impulso para conquistar cidades próximas como Tudela ou Tarazona. Também repovoou áreas praticamente desertas, como Osória. A perda de Saragoça foi um golpe duro, uma derrota muito dolorosa, que seria difícil de aceitar. O Império Almorávida, além disso, estava enfrentando problemas internos. Al-Andalus está descontente com seus líderes, enquanto na África há um novo movimento fundamentalista que ameaça o poder. A Almorávida, os Almohadas. Por isso, era necessário conquistar uma grande vitória militar, uma vitória que fizesse seu povo voltar a acreditar no soberano Almorávida, e o Zufieste mobilizou um poderoso exército que ficaria sob o comando de seu irmão Ibrahim. Tropas profissionais de toda Al-Andalus atenderam ao chamado, mas além disso, ele proclamou a Guerra Santa. Milhares de voluntários se juntaram ao exército, todos com o mesmo objetivo: conquistar Zaragoza. O exército se reuniu em Valência, e uma vez que estava pronto, na primavera do ano 1120, as tropas muçulmanas partiram para a guerra. E onde estava Afonso enquanto isso? Pois o batalhador estava sitiando Calatayud, aproveitando, como disse antes, o impulso da conquista de Saragoça. Pensem que os seus homens estavam com a moral lá em cima e os almorávidas com a moral lá embaixo. Se Calatayud caísse, o reino de Aragão teria uma praça importante de onde poderia continuar a expansão para o sul. E junto ao monarca aragonês estava Guilherme de Aquitânia, que assim como fez Gastão de Ber durante o cerco de Saragoça, que vimos no capítulo anterior, se juntou à cruzada de Afonso. Curiosidade sobre Guilherme de Aquitânia. Ele possuía mais terras do que o próprio rei da França. Ele era veterano das lutas na Terra Santa, foi excomungado 2 vezes e foi o primeiro poeta em língua românica. Um cavaleiro digno de Game of Thrones. Bem, esse foi com 600 cavaleiros servir nas hostes aragonesas. Quando Afonso soube que os almorávidas estavam marchando rumo a Zaragoza, tomou a decisão de partir ao encontro de seus inimigos. Ele não podia confiar a defesa da cidade à guarnição. A cidade ainda era socialmente instável e seus defensores não eram numerosos. Ele deixou uma pequena força para manter o cerco de Calatayud e partiu para deter os sarracenos. O problema é que ele contava com poucos cavaleiros, infantes e camponeses armados. E isso aconteceu porque, ao conquistar tantas fortalezas, ele foi obrigado a deixar guarnições pelo caminho, diminuindo suas forças. Seu exército agora tinha 2 opções. Por um lado, ir para Saragoça para defender a cidade. Sim, os almorávidas não eram bons em assaltar cidades, mas poderiam fazê-lo se render pela fome. E além disso, na cidade, a cavalaria pesada aragonesa não seria útil. A outra opção era interceptar o exército muçulmano no caminho. E onde ele poderia atacar os muçulmanos? Dado que estava em clara inferioridade numérica, não podia enfrentá-los em campo aberto. Sim, ele poderia aproveitar a potência de uma carga de cavalaria pesada para esmagar a linha de frente inimiga. Mas se isso não fosse suficiente e o inimigo não recuasse, eles poderiam avançar sobre seus homens e destruí-los. Afonso decidiu que o local da batalha seria Cutanda, em um pequeno vale conhecido como Selada, ou Campos da Matança. Vocês conseguem imaginar o porquê? Agora,
embora essa tenha sido a maior vitória de Afonso I, o batalhador. Há muita confusão entre as diferentes crônicas. Embora tenha sido possível reconstruir parcialmente o que aconteceu, a essa reconstrução vou adicionar meu leve toque cinematográfico, modificando alguns aspectos superficiais. Já que o lugar é conhecido como Selada, o mais provável é que Afonso, o batalhador, tenha reunido seus homens no alto desta colina. A cavalaria pesada, seguindo a tradição ocidental, posicionada na vanguarda, e atrás, os infantes e fidalgos. Entre os infantes e a cavalaria estavam os arqueiros. Logo, os primeiros exploradores sarracenos entraram no vale, observando os cumes e o caminho. Em busca de ameaças para seu exército, o monarca aragonês havia colocado tropas estrategicamente posicionadas pelo vale. Soldados isolados que deveriam acabar silenciosamente com esses exploradores. Pouco a pouco, com uma flecha, uma faca pelas costas ou um golpe de espada, os muçulmanos foram abatidos e, claro, seus corpos foram retirados do caminho e o sangue coberto com terra. Não restava nada que denunciasse as execuções. Esses aragoneses voltaram correndo para junto do seu exército, quando no início do vale se viu a poeira almorávida. O exército sarraceno, pensando que Afonso ainda se encontrava em Calatayud, sitiando a cidade e sem notícias dos exploradores, avançava sem temor, adentrando-se no vale, cada vez mais em formação, em coluna. Na vanguarda, avançavam os camponeses que haviam se alistado na jihad, enquanto na retaguarda marchavam os guerreiros profissionais. Afonso observava a coluna inimiga de trás de um arbusto, com uma mão erguida, pronta para levantar e dar a ordem de atacar. Quando viu o momento certo, Afonso abaixou a mão e imediatamente os tambores de guerra começaram a rugir. O estrondo da percussão desceu pela encosta, ricocheteou na oposta e ressoou por todo o vale, como se um exército de 100.000 homens estivesse à espreita. Os arqueiros taragoneses abriram fogo, lançando uma chuva contínua de flechas ao céu. Antes que a primeira sequer começasse a cair, a segunda já havia sido disparada. E quando a primeira flecha caía sobre a coluna inimiga, a terceira já estava voando. Era preciso avassalar os muçulmanos, não deixá-los pensar, fazê-los acreditar que o exército de Afonso era 10 vezes maior do que realmente era. A cavalaria pesada avançou, desta vez com pouca profundidade, pois precisavam cobrir toda a frente possível para, mais uma vez, dar a impressão de serem mais numerosos. Os cavaleiros desceram para o terreno, enquanto os sarracenos continuavam com os escudos erguidos, tentando se proteger de uma chuva de projéteis. De repente, o som dos arcos disparando cessou, e a última das flechas caiu sobre os almorávidas. Eles abaixaram seus escudos, olharam para a encosta e o pavor os invadiu. Milhares de cavaleiros franceses e aragoneses armadurados cavalgavam em direção a eles, ladeira abaixo. Homens e cavalos cobertos de aço, massas de carne e ferro, galopando em alta velocidade em uma formação compacta contra eles. Não é fácil manter-se firme diante de uma carga dessas, e menos ainda para um simples civil armado. Os cavaleiros baixaram as lanças, esporearam seus cavalos pela última vez e atingiram aqueles pobres coitados. A carga foi uma das mais devastadoras que aqueles homens já haviam realizado. Eles atravessaram as linhas mouras como se fosse manteiga. Os almorávidas eram investidos, eram lançados para fora de suas posições, eram pisoteados pelos cavalos, empalados pelas lanças, recebiam golpes das espadas cristãs. Um massacre. Os cavaleiros entraram por um lado e saíram galopando pelo lado oposto, com menos de uma dezena de baixas. Atrás deles, deixaram mais de 200 mortos e ainda mais feridos. Os sarracenos deram meia volta e encararam os cavaleiros, tentando se recuperar da surpresa e do choque que haviam sofrido. Eles se apertaram uns contra os outros e observaram enquanto a cavalaria franco-aragonesa se reorganizava. No entanto, começou-se a ouvir um assobio agudo no ambiente. Um assobio que ia aumentando de volume, até que deu lugar ao repique de centenas de flechas caindo sobre as costas desprotegidas dos almorávidas. Os muçulmanos giraram novamente 180 graus para enfrentar as flechas. Mas entre os escudos erguidos,
puderam ver um enxame de infantaria aragonesa surgindo no topo da colina e avançando ladeira abaixo. Os oficiais muçulmanos tentavam coordenar as milícias, mas era uma tarefa impossível. Esses civis armados, cegos pela sua guerra santa, apenas avançavam para se juntar às fileiras da vanguarda e enfrentar o inimigo. E a infantaria regular, que poderia salvar o dia, não vinha como reforço. Seus oficiais ainda se recusavam a enviar suas tropas. Preferiam que os aragoneses se cansassem, se esgotassem matando os milicianos, algo parecido com a Batalha de Sagrajas. Mas, novamente, começou-se a ouvir um som aterrorizante. O retumbar de centenas, milhares de cascos de cavalos ao galope. As milícias sarracenas, que estavam voltadas para a infantaria aragonesa, não viu o golpe chegando. A cavalaria pesada de Afonso atropelou os almorávidas por trás. Suas espadas subiam e desciam, manchando de sangue suas armaduras, regando o vale com o sangue do Islã. Mais uma vez, a formação muçulmana se desfez. E os cavaleiros puderam atravessar as fileiras inimigas como a proa de um navio, cortando um mar calmo. Depois de atravessar seus inimigos, os cavaleiros se afastaram para os lados, abrindo caminho para os infantes aragoneses que buscavam sua própria dose de combate. Os milicianos, que não estavam na luta, continuavam avançando para se juntar à briga, mas os civis que já estavam combatendo não queriam mais continuar lutando. Depois de 2 cargas de cavalaria, será que a infantaria cristã deveria rugir enquanto avançava? Foi demais. Eles começaram a recuar, mas não conseguiam. Pois os de trás empurravam para frente, estavam condenados. A infantaria aragonesa colidiu com as milícias e as atropelou. Os oficiais da infantaria sarracena, profissionais, vendo como os acontecimentos evoluíam, ordenaram a retirada. De forma ordenada, eles se retiraram do vale na máxima velocidade possível. Porque eles sabiam que o pior não era uma batalha. O pior era o que vinha depois, a perseguição de um exército que foge apavorado. Mas isso as milícias não sabiam. Os civis armados continuam avançando, juntando-se à briga. Mas logo perdiam a moral ou a vida. O avanço para Aragão era imparável. Finalmente, o desânimo tomou conta de seus corações, e todos de uma vez pararam de tentar avançar. O exército almorávida, que permanecia no vale, deu meia volta e iniciou a retirada. Mas Afonso não podia permitir que esses homens salvassem a vida hoje para que voltassem a lutar. No dia seguinte, foi dada uma ordem. A infantaria aragonesa parou e a cavalaria avançou ao ataque, numa perseguição que se prolongou por quilômetros. A derrota foi tão grande que até as próprias crônicas muçulmanas reconheceram que foi um desastre, algo muito incomum. Na verdade, ficou uma expressão que perdurou por vários séculos e dizia: pior foi a de Cutanda, o que nos dá uma ideia da magnitude do desastre muçulmano que aconteceu. As crônicas muçulmanas realmente destacam que nenhum soldado regular morreu, que todas as perdas foram de milicianos. Após a vitória, Afonso, o batalhador, retornou a Carataiúde e encerrou o cerco entrando triunfalmente na cidade. O reino de Aragão já se estendia até Sigüenza. E como está a península? Vocês se lembram que, no capítulo anterior, Afonso VI havia deixado em testamento o casamento entre sua filha Urraca e Afonso, o batalhador, para unificar a península? Bom, esse sonho foi pelos ares. Vai tomando forma o que se conhece como a Espanha dos 5 reinos. Que sim, não existe Espanha, mas é assim que é conhecida. Portugal está a caminho da independência a passos largos. Sob a liderança de Teresa Leão, Galícia e Castela permanecem unidas, mas Castela já provou o gosto de ser um reino independente, e em breve voltará a sê-lo. Aragão e Pamplona estão sob a mesma coroa por enquanto, e no leste, o Condado de Barcelona continua se expandindo e anexando seus vizinhos, aumentando consideravelmente seu poder. Veremos como tudo isso continua evoluindo no próximo capítulo. Após a tomada de Saragoça e a esmagadora vitória em Cutanda, a fama de Afonso estava nas alturas. Ele era o guerreiro que havia sucedido ao campeador como o mais poderoso da cristandade,
e, claro, suas vitórias. Ressoaram por toda a península. E quem decidiu tentar a sorte contra Afonso, o batalhador? Os moçárabes de Granada. Acontece que os moçárabes eram cristãos que viviam sob o domínio sarraceno, mas, claro, viviam subjugados. Para começar, eles tinham que pagar impostos extras só pelo fato de serem cristãos. Além disso, é claro, de serem uma classe inferior na sociedade. Isso piorava a cada onda fundamentalista que vinha da África. Após a chegada do Califado Omíada, Abderramã chegou para instaurar o Emirado Omíada, depois da revolta em Bazi. Também chegariam os almorávidas e depois os almohadas. Cada um depunha o governo anterior por sua suposta tolerância aos cristãos. Isso é o oposto do que fez Afonso, o batalhador, ao tomar Saragossa, onde tratou os muçulmanos como iguais. Claro, uma forma vai gerar descontentamento e, em última instância, rebeliões, enquanto a outra provavelmente não. Acontece que os moçárabes de Granada pediram ajuda ao monarca aragonês para que tomasse a cidade e os libertasse. Olhem para o mapa. O que eles estão pedindo é que as tropas aragonesas partam do Ebro, cheguem ao coração do Império Almorávida e tomem uma cidade tão importante. E para apoiar seu pedido, prometeram ao batalhador que 12.000 homens de Granada se uniriam ao exército de salvação assim que suas bandeiras aparecessem no horizonte. Claro, estamos falando que se Afonso chegasse com suas tropas às proximidades de Granada, dentro dos muros, 12.000 homens se levantariam em armas. Vitória garantida. E claro, a notícia se espalharia como pólvora por todo o Império Almorávida. E a população cristã imitaria sua ação, conseguindo, em uma ou duas campanhas, depor o poder muçulmano e, em seu lugar, instaurar um principado cristão, que, assim como em Zaragoza, tolerasse os muçulmanos para evitar um levante. Idêntico aos principados de Antioquia e Trípoli, ou ao famoso reino de Jerusalém. Era um plano complicado, mas Afonso não dizia não a uma aventura e aceitou a proposta. Ele marcharia para o sul com seus homens? Vocês se lembram do que Afonso II fez ao saquear Lisboa sem oposição? Pois esta seria uma campanha ainda mais ousada. Afonso, o batalhador, preparou a campanha cuidadosamente. Ele convocou tropas de Navarra, Aragão e seus aliados do sul da França, conseguindo um exército de 5.000 cavaleiros e 15.000 infantes. Um exército incrível. Mas não era para menos. Ele precisava partir com uma garantia mínima de vitória. Juntou-se a ele, é claro, o cruzado francês Gaston de Berne, que conhecemos na tomada de Zaragoza, no dia 2 de setembro do ano de 1125. O exército cruzado partiu para a guerra, eu disse cruzado. Apesar de essa campanha não ser uma cruzada oficial, decretada pelo Papa, a questão é que para aqueles homens, sim, era uma cruzada, pois eles partiam para lutar em defesa dos cristãos que estavam submetidos ao Islã. O exército partiu para Valência, pois ele também havia recebido um pedido de ajuda por parte dos moçárabes valencianos. Conforme o exército aragonês se aproximava da capital, grupos de moçárabes se uniam às suas forças. As regiões ao redor e parte dos moçárabes valencianos também abandonaram suas casas e se juntaram aos aragoneses. O governador Almorávida, ao saber disso, preparou às pressas a defesa da cidade, pois não queria que Valência voltasse a cair em mãos cristãs, apenas 20 anos depois de tê-la recuperado. No entanto, o batalhador passou direto e continuou marchando. Por onde passava, rios de cristãos se juntavam a ele. O rumor de sua campanha ressoava com força e já não era percebido como um exército cruzado, mas sim como um exército de libertação. Alzira Chativa Denia Orihuela. Seus moçárabes marchavam com Afonso. De lá, chegou a Múrcia, seguiu pelo litoral e entrou em Almeria, agora em direção a Granada. Na vila de Graena, o exército celebrava o Natal e se preparava para o assalto final, o auge da campanha. Nesse momento, o exército tinha, segundo as crônicas, 50.000 homens. Agora, o mais provável é que esse número seja um exagero. E além disso, muitos dos moçárabes não são guerreiros profissionais, são mais recrutados
então também não são de muita qualidade. E isso terá que ser levado em conta na batalha. Em 7 de janeiro do ano de 1126, Afonso, o batalhador, avistou pela primeira vez as muralhas de Granada. No entanto, ele não acampou junto a ela, mas sim a cerca de 14 quilômetros em Níbar. Mas claro, eles já estavam há 4 meses em campanha. E Yusuf já tinha tido tempo de preparar a defesa. Todos os exércitos almorávidas tinham se concentrado na cidade para defendê-la. Tinham chegado até guerreiros das guarnições da África. Agora temos um exército cristão muito numeroso, que precisa sobreviver do campo. Que, por sinal, também está recebendo suprimentos por parte dos moçárabes da região. Por outro lado, temos o exército sarraceno, bem protegido atrás dos muros de Granada e muito bem abastecido. E eu lhes pergunto, não está faltando alguém? Onde estão os 12.000 homens que os moçárabes de Granada prometeram? Pois damas e cavalheiros haviam recuado. Eles culparam o monarca aragonês, alegando que ele demorou demais e que os muçulmanos conseguiram reunir suas tropas. Já não se levantavam em armas por medo de perecer sem conseguir nada. Grande problema. Afonso estava a centenas de quilômetros de seu reino, ou pelo menos de um reino cristão como o leonês. Ele tinha dezenas de milhares de bocas para alimentar, e a cada dia que passava, os muçulmanos se reforçavam. O plano havia fracassado. Seria esta a primeira campanha fracassada do batalhador? No dia 23 de janeiro do ano de 1126, Afonso levantou o acampamento e partiu junto com seus homens. Para onde? Para Granada? De volta para Aragão? Não. Ele marchou para o coração da Andaluzia, passou por Macarena, Pinos, Alcalá, La Real, até Écija, bem perto de Sevilha, e lá ele deu a volta, em direção a Cabra. O que ele procurava com essa incursão? Não se sabe. Talvez fosse uma tentativa de devastar a região para que a campanha não fosse um desastre absoluto. O fato é que, o tempo todo, o general Abubakar o perseguia com um exército sevilhano, espreitando, hostilizando suas patrulhas, eliminando os guerreiros que ficavam para trás. Abubakar era viriato e os aragoneses eram os romanos. Aliás, se quiser conhecer a história de Viriato, está aqui em cima. As semanas passavam e Tamim, governador de Granada, com suas próprias tropas, tentava fechar o caminho do batalador, de forma que fosse obrigado a combater e provavelmente a morrer. Após 6 meses de campanha, os sarracenos conseguiram cercar o exército de Afonso em Arnisol. Novamente, essa batalha não está bem documentada, então vamos ver uma reconstituição de como ela pode ter sido. Baseando-nos no que se sabe e preenchendo as inúmeras lacunas, o mapa seria mais ou menos assim. O que as crônicas nos contam é que Afonso, o batalhador, foi cercado pelas tropas almorávidas, e dado que separadamente os aragoneses poderiam derrotar primeiro o exército de Sevilha e depois o de Granada, não é provável que ele estivesse fugindo. A hipótese da qual vamos partir é que Afonso decidiu estabelecer seu acampamento nesta posição, com um dos lados protegido por uma colina íngreme, da qual seria impossível receber um ataque. Lá, passaram a noite com suas devidas sentinelas de guarda para prevenir um ataque inimigo. A noite foi tranquila, mas ao amanhecer, viram que estavam cercados. Os exércitos de Sevilha e Granada haviam disposto durante a noite suas tropas ao redor do exército cristão. Aproveitando seu conhecimento do terreno, eles haviam eliminado os piquetes cristãos, de forma que os aragoneses ficassem alheios à ameaça que se aproximava deles. Ao nascer do sol do dia 10 de março do ano de 1126, Afonso sentiu o coração despencar. Rapidamente, soou o alarme e todos os cruzados se armaram e se prepararam para o combate. No entanto, os muçulmanos tinham o tempo a seu favor e, durante a manhã, se contentaram em ir apertando o cerco lentamente. Finalmente, eles tinham o cavaleiro mais famoso de Al-Andalus, desde o Cid, um monarca invicto que havia conquistado grandes territórios ao califado. Finalmente, ele pagaria por suas afrontas. Os sarracenos se aproximavam cada vez mais, e Afonso ordenou dividir o exército em 4 grandes grupos, e recuaram para a colina.
evitando que a superioridade numérica inimiga os esmagasse. Os muçulmanos continuaram avançando e conseguiram chegar às primeiras tendas do acampamento cristão. No entanto, ninguém as saqueou. Eles estavam tão determinados a derrotar o batalhador que todos queriam participar da batalha. As horas passavam e, ao meio-dia, Afonso tomou uma decisão. Se tivesse que morrer, morreria lutando. Morreria lutando por Pamplona e Aragão, por seus homens, por seu legado e por seu Deus. Empunhou o escudo, desembainhou sua espada e incentivou seus homens. Seria a última vez que os veria com vida? Todos juntos cavalgariam rumo à morte. Seriam enterrados em território muçulmano, mas seriam lembrados por toda a eternidade. Mas no fundo de sua sede, ainda acreditava na vitória. Sentia Deus ao seu lado. Assim lhe asseguravam seus sacerdotes. Ordenou que seus cavaleiros se formassem ao seu lado e lançou-se ao ataque, seguido pela infantaria. Eles não podiam dar tempo ao inimigo para agir. Os cavaleiros baixaram as lanças, galoparam em alta velocidade e chocaram contra as linhas sarracenas que já se consideravam vitoriosas. Os almorávidas foram varridos pelos cavaleiros. Com Afonso à frente, a cavalaria pesada cruzada conseguiu romper o cerco, atravessando a linha inimiga e sair pelo outro lado. O impacto na moral inimiga foi tremendo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, ninguém esperava por isso. Então veio o ataque da infantaria aragonesa. Homens cobertos de aço, acompanhados por moçárabes desesperados, avançavam clamando aos céus pela vitória. O sangue corria pelo vale. E logo, o típico fedor de urina, seu Dorice, tomou conta do ar. O restante das tropas muçulmanas avançou para tentar salvar seus companheiros. Mas era um ataque tímido. Na verdade, ninguém queria descobrir se o que diziam sobre o batalhador era verdade. Eles viam de longe como as espadas dos cavaleiros subiam e desciam sobre seus irmãos, e não queriam que acontecesse o mesmo com eles. Quando a parte do cerco atacada foi destruída, Afonso fez seu exército girar para lançar um ataque contra os almorávidas. No entanto, eles não queriam lutar. Tamino ordenou a retirada para seu próprio acampamento para oferecer resistência, mas seus homens não obedeceram. O exército almorávida se transformou em uma multidão sem líder. A anarquia se instalava. Alguns avançavam, outros ficavam para lutar, enquanto outros recuavam lentamente. Afonso aproveitou para atacar, e não precisaram de muito tempo para quebrá-los e fazê-los fugir. O monarca aragonês se contentou em ter rompido a linha de frente. Não quis perseguir o inimigo por medo de que fosse uma emboscada. Ordenou voltar ao acampamento, reforçar a guarda e passar a noite. Ao nascer do sol, não havia mais ninguém diante do exército cruzado. Afonso, o batalhador, voltava a saborear a vitória. Decidiu retornar a Granada para ver se, agora que havia derrotado o inimigo, os moçárabes da cidade se levantariam em armas. Mas ao chegar, encontrou um novo exército vindo de Marrocos. Ele tomou a decisão. A campanha havia terminado. Marchou para o leste até chegar a Múrcia e de lá seguiu para o norte, sendo perseguido o tempo todo pelo novo exército muçulmano. Os aragoneses, finalmente, em junho daquele ano, após 9 meses de campanha, retornaram ao seu reino cansados e doentes, sem terem conseguido obedecer de Dorsio o objetivo de tomar Granada. Mas, é claro, ele trouxe consigo milhares e milhares de moçárabes. E o que ele fez com eles? Ele os estabeleceu nos arredores de Zaragoza, para garantir a lealdade do território. E ao chegar, também lhe deram uma notícia. A rainha Urraca de Leão, sua ex-mulher, havia morrido 2 dias antes da Batalha de Arnisol. Afonso, o batalhador, apesar de não ter sido derrotado em batalha, havia fracassado na tomada de Granada, mas o pior ainda estava por vir. Em breve veremos o batalhador, em múltiplos frontes, mas isso veremos no próximo capítulo. Após retornar da campanha pelas terras almorávidas e resolver um problema de fronteira com Leão, que, aliás, o levou a renunciar ao título imperial de Leão, Afonso, o batalhador, decidiu perseguir novamente seu sonho de fazer com que Aragão tivesse uma saída para o mar. Enviou Gascon de Berne, já veterano no exército aragonês,
após a conquista de Zaragoza e a incursão no califado, para conquistar Valência. Fernando I já havia tentado e falhado. O campeador havia conseguido, mas a cidade caiu novamente. Agora era a vez de Alfonso, o batalhador, tentar. Enquanto o monarca estava combatendo os franceses ao norte dos Pirineus, mais especificamente, sitiando Baiona, Gascon apertava o cerco sobre Valência. No entanto, os almorávidas tinham certeza de que a cidade levantina não deveria cair. Um novo exército foi enviado para tentar derrotar os aragoneses, e, senhoras e senhores, o exército invicto do batalador foi derrotado. Gascon, seu líder, caiu no campo de batalha, e para celebrar a vitória, os almorávidas o decapitaram e enviaram sua cabeça para a capital como troféu. A perda desses homens, mas principalmente a morte de seu amigo Gascon de Berne, afetou profundamente Alfonso, que retornou a Aragão para continuar com seu objetivo inicial de chegar ao mar. Se não pudesse por Valência, faria pelo Ebro, conquistando Lérida. Durante o ano de 1133, as tropas aragonesas avançaram como um rolo compressor em direção ao leste, tomando as praças que encontravam pelo caminho. E os almorávidas logo perceberam que não poderiam deter os cristãos. E o que eles fizeram? Compraram sua segurança pagando a outros cristãos? Quem? Bem, ao Ramon Berenguer, quarto conde de Barcelona. Mas o que eles fizeram não foi pagar para que ele viesse ajudá-los. O que os muçulmanos fizeram foi pagar para que ele não invadisse Lérida enquanto eles enfrentavam o batalador. Ou seja, eles pagariam para ele, literalmente, não fazer nada. O conde de Barcelona aceitou. E claro, quando Afonso soube, ficou furioso. Jurou que tomaria a cidade de Fraga a qualquer preço e que a conquistaria à força. Suas tropas chegaram à cidade e imediatamente a sitiaram, privando-a de alimentos e reforços. Os governadores de Múrcia e Valência enviaram um exército para libertar a cidade, mas as coisas não saíram bem. Os almorávidas foram derrotados pelos aragoneses e o cerco continuou. Os meses passavam e a cidade de Fraga começou a sofrer as dificuldades do cerco, a tal ponto que ofereceram ao monarca aragonês uma rendição negociada. No entanto, o rei recusou. Ele havia jurado tomar a cidade de assalto pela força e, posteriormente, saqueá-la, e estava decidido a cumprir sua promessa. Durante a primavera do ano de 1134, os almorávidas enviaram um verdadeiro exército de socorro para a cidade. Milhares de guerreiros de Sevilha, Granada e Córdoba, reforçados com contingentes africanos, marcharam para o resgate de Fraga, liderados por Ali, filho de Lemir. O exército não era tão numeroso quanto o de Afonso, mas eram tropas experientes, que além disso, estavam descansadas. Enquanto os aragoneses, sim, eram tropas muito boas. Mas com anos de campanhas nas costas, e após vários meses de cerco, digamos que não estavam em seu melhor momento. A questão é que as tropas de reforço se aproximaram da cidade e Afonso decidiu enfrentá-las em campo aberto. No entanto, parece que, em vez de avançar com todo o seu exército, deixou, é claro, uma força no acampamento, caso os defensores saíssem da cidade. Ele enviou apenas um grupo de cavaleiros. Esses cavaleiros partiram para o ataque e colidiram com os cavaleiros de Lérida, que estavam lutando por seu próprio território. Poucos minutos após o choque, chegaram mais cavaleiros almorávidas, que começaram a virar a balança a seu favor. Alfonso, o batalhador, ao perceber que sua ideia de colocar o exército de reforço em fuga com uma única carga de cavalaria tinha fracassado, assumiu o comando de seus homens e os liderou em campo aberto, deixando, é claro, uma reserva para impedir a saída dos habitantes da cidade. O monarca aragonês assumiu a liderança dos cavaleiros que restavam em seu exército e liderou o ataque contra os cavaleiros murcianos e valencianos que vinham em sua direção. O choque foi tremendo. Cavaleiros de ambos os lados foram derrubados de seus cavalos, seus corcéis caíam abatidos, relinchando de dor, e o sangue respingava por toda parte. Mas naquele dia, apesar de os cristãos terem lançado suas preces ao céu, Deus não estava com eles no campo de batalha.
Os cavaleiros almorávidas restantes ignoraram os cavaleiros cristãos e avançaram contra a infantaria aragonesa que vinha correndo ao encontro deles. Os peões cristãos foram varridos diante do impacto da carga. Eles avançaram tão rápido para ajudar sua cavalaria que romperam a formação e ficaram expostos diante dos cavaleiros sarracenos. As bandeiras aragonesas, que eram temidas pelos muçulmanos, que haviam conseguido dezenas de vitórias sem serem derrotadas, estavam sendo manchadas com sangue aragonês. Alfonso, vendo que a batalha estava rapidamente se tornando uma derrota, decidiu chamar a reserva, mas então percebeu que tudo estava perdido. Os defensores de Fraga, ao verem que a batalha estava acontecendo, saíram em massa pelos portões e avançaram contra a reserva aragonesa do acampamento. Os cristãos formaram um muro de escudos para deter a investida, mas o ataque foi tão forte que logo começaram a recuar. Não apenas recuaram. Começavam a aparecer fissuras na linha de frente, espaços entre os escudos, brechas que não eram preenchidas pela reserva, porque eles mesmos eram a reserva. A última linha defensiva do acampamento, a moral caiu, a formação se desfez e os aragoneses do acampamento fugiram em debandada. Os homens de Fraga se dedicaram a executar todos os guerreiros cristãos que encontravam, enquanto as mulheres da cidade aproveitaram para saquear o acampamento cristão e levar tesouros e provisões para dentro da cidade. Não restava reserva, só restava uma opção. Ele tinha que aceitar sua primeira derrota em campo de batalha. Afonso, o batalhador, o rei invicto, ordenou a retirada e reconheceu sua primeira derrota. Segundo a crônica, toda a guarda real, formada por 700 infantes, foi aniquilada. Todos os cavaleiros aragoneses na batalha morreram lutando. Foi uma derrota estrondosa. Os sobreviventes correram para Zaragoza para se refugiar, enquanto os almorávidas decidiram não avançar para conquistar a cidade. Por quê? Não porque fossem piedosos ou algo assim, mas porque tinham seus próprios problemas internos. Problemas que conheceremos em outros vídeos. Alguns meses depois, em 7 de setembro do ano de 1134, Afonso I de Aragão e Navarra, aos 61 anos de idade, após 30 anos de reinado, morreu. No entanto, com sua morte ele deixa um problema. Um problemão. Vocês se lembram que ele tinha se casado com uma rainha de Leão, certo? E depois eles se separaram, não é? De fato. E eu disse se ele voltou a se casar ao longo da série? Não. Porque ele não voltou a se casar e também não teve filhos bastardos, pelo menos que se saiba. Sem filhos? O que vai acontecer com o reino? Guerra civil? Acontece que enquanto estava em Baiona, ele redigiu um testamento, provavelmente um dos testamentos mais polêmicos de toda a história. Ele não deixou seu reino para um familiar, ele deixou aos cavaleiros cruzados que protegiam os lugares sagrados em Jerusalém. Vou ler literalmente do testamento. E assim também, para depois da minha morte. Deixo como herdeiro e sucessor meu o sepulcro do Senhor que está em Jerusalém, e àqueles que o vigiam e guardam, e ali mesmo servem a Deus. Ao hospital dos pobres que está em Jerusalém, e ao templo do Senhor, com os cavaleiros que ali vigiam para defender o nome da cristandade. A esses 3 concedo todo o meu reino. Uau! De um dia para o outro, a coroa de Aragão recairia sobre as ordens militares. Mas para que isso acontecesse, a coroa teria que ser entregue ao Papa. Ou seja, os estados papais controlariam Aragão. Claro, nem bêbado de vinho, o povo aragonês permitiria tamanha loucura. Mas havia alguma alternativa? Bem, se voltarmos no tempo, quando Pedro morreu, quem o sucedeu foi Alfonso, o batalhador, mas acontece que eram 3 irmãos. Falta Ramiro, o terceiro, em discórdia. E por que em discórdia? Porque a princípio ele está excluído da linha sucessória. Já que desde os 9 anos ele era monge, e agora, com 50 anos, pediriam para ele governar Aragão. Mas é claro que a nobreza aragonesa não tinha outra opção. Era isso.
Hoje Papa. A nobreza foi até Jaca com Ramiro, e lá ele foi coroado rei, que seria conhecido como Ramiro, segundo do monge. Após receber a coroa, ele foi rapidamente a Zaragoza, de onde fez um acordo de trégua com os muçulmanos para poder resolver os problemas internos do reino. Era 29 de setembro, apenas 22 dias após a morte de Alfonso. Mas atenção! Lembremos que Alfonso era rei de Aragão e Navarra ou Pamplona, e os navarros não pensavam o mesmo que os aragoneses. Para explicar isso, vamos ver uma árvore genealógica, Sancho Ramírez de Aragão, no ano de 1076. Ele havia assassinado seu próprio irmão, Sancho Garcés, e tomado posse da coroa de Navarra. Mas esse Garcés tinha um irmão, o infante Ramiro Sanches, que havia se casado com Cristina. E quem era essa Cristina? Nada mais nada menos do que filha do Cid Campeador, que você pode conhecer no link que deixo aqui em cima. Cristina e Ramiro tiveram um filho, Garcia Ramírez. Os magnatas navarros decidiram recuperar a independência e nomearam Garcia Ramírez, o restaurador, como rei de Pamplona, no ano de 1134. E Ramiro, o monge, não disse nada. Então, eles chegaram a um acordo. Ramiro adotou Garcia Ramírez e lhe permitiu ser rei de Pamplona, enquanto ele seria rei de Aragão. Abro um parêntese, por algo que achei engraçado enquanto pesquisava sobre essa fase. Sério. Sancho Ramírez, Sancho Garcés, Ramiro Sánchez, Garcia Ramírez. Só tinham 3 nomes para ficar combinando? Não podiam ser um pouco mais inventivos? Nada é uma piada. Simplesmente achei engraçado. Continuo, vale. Aragão e Pamplona já concordaram com a trégua, e como seguir caminhos diferentes. Mas e Afonso VII, rei de Leão? Não disse nada? Claro que disse. E muito. Em vez de diplomacia, ele enviou suas tropas para tomar a própria Zaragoza, que, aliás, nem sequer lutou. Zaragoza e todas as cidades ao seu redor se entregaram de bom grado a Afonso VII, pois o viam como o único capaz de enfrentar a ameaça almorávida. Mas a igreja reagiu com fúria. O que era aquilo de ignorar o testamento de Afonso, o batalhador? Se o testamento dizia que a coroa recaía sobre os estados papais, assim deveria ser. Mas isso veremos em outro capítulo. Saudações, força e honra.